Olá, meus queridos irmãos, amigos e simpatizantes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Helenilson, que venho nesse momento compartilhar com os irmãos mais um momento de reflexão com a Palavra de Deus, essa que é o alimento para a nossa alma. Assim como nós precisamos para a alimentação do nosso corpo, da nossa estrutura física, assim também precisamos da Palavra de Deus para o alimento da nossa alma, o que seja a Palavra de Deus para a nossa vida espiritual, para que encontremos forças para resistir contra a potestade maligna no lugar celestial. Muitas pessoas às vezes não crer, muitas pessoas às vezes não acreditam, né? Mas a Bíblia nos diz de forma clara que uma legião demoníaca, ela nos cerca todos os dias querendo destruir-nos, querendo ver a nossa destruição. Isso por quê? Porque verdadeiramente há um conflito na vida material e na vida espiritual. A nossa carne inclinando-se para as coisas da carne, porém o espírito para as coisas do espírito. E a carne, quantas vezes almeja muitas coisas que não é lícita aos olhos de Deus. E o espírito luta para que nós não nos percamos. Então, por isso que há um grande conflito entre a carne e o espírito. Então, nesta manhã, venho eu falar a respeito desta luta, desta briga, entre aspas, dizendo, né? Ou desse conflito que há entre a carne e o espírito. E eu entendo que está dentro desta palavra que está registrada no livro de Aos Coríntios, no capítulo de número 13, o texto vai dizer: suprema excelência, caridade. Ou seja, precisa haver uma suprema caridade, excelente caridade, para que nós possamos, desta maneira, vencer o desejo e a obra da nossa carne. Isso com uma vida espiritual verdadeiramente ligada à Palavra de Deus. E a Palavra do Senhor já vai nos falando assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse um monte e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, disso me aproveitaria nada. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca o seu interesse, não se irrita e não suspeita mal. Então vejamos aqui nesse texto o que se refere à caridade e aonde que ela se encontra na nossa vida, para que desta maneira encontramos força para lutar ou para vencer a vontade da nossa carne. Porque a luta
nós temos luta com frequência, a luta é tamanha. E quantas as vezes nós não nos sentimos até mesmo derrotados, né? Diante de algumas da situação quando nós entramos para pelejar. Mas Paulo escreveu aos Coríntios, nos dando uma direção para que possamos assim vencer o mal. Por exemplo, observamos que há situações que as pessoas investem contra a nossa vida de uma maneira, de outra, às vezes falando mal, às vezes com malquerência daquilo que a gente faz. E quantas as vezes o que você está fazendo com amor, com carinho, sabe? Você se entrega a fazer algo, mas tem sempre alguém que se sente incomodado quando você está fazendo bem. Então você entende que quando alguém que se irrita ou se sente mal quando você está fazendo bem para ele, ou bem para ela, ou bem para alguém, é fácil você entender e notificar que sobre a vida do tal existe uma potestade maligna. Porque somente o inimigo das nossas vidas é que tem prazer de desfazer as coisas boas. E entre elas está o exercício da caridade, o exercício do amor, o exercício da compreensão, o exercício de muitas coisas que estão relacionadas à boa vontade, o amor, a fidelidade, a caridade e tantas outras coisas que se refere à suprema excelência da caridade. Então, é uma das formas que nós podemos ver e encontrar as tamanhas lutas que nós enfrentamos quando vivemos uma vida debaixo da graça de Deus. E quanto muitas outras a situação, depois de passarmos algumas situações que sentimos constrangidos, o inimigo queira aproveitar essa oportunidade ou esse momento para inflamar a vida do tal ou a vida da tal, colocando como juiz diante de alguma situação, mas a carne toma um poder, toma um comportamento e às vezes muitos acham que isso está relacionado na vida espiritual. O que eu quero dizer, quando alguém faz alguma coisa errada ou quando alguém faz alguma coisa que não nos agrada, às vezes temos o hábito de querer julgá-lo, de querer sentenciar, e sabendo que isso quem tem que julgar e quando vai julgar é o Senhor. Mas se nós não conseguimos às vezes fazermos esse juiz, há situações que nós não sentimos bem, como se tivéssemos o direito de fazer tal coisa. Então, a melhor forma que nós temos e a melhor arma que nós temos para vencer a carne, para vencer o mal, é amando-nos uns ao outro cordialmente. E sabendo que o Altíssimo Deus, o Senhor Jesus Cristo, é na mão dele que está o poder de julgar, de sentenciar. E ainda assim observamos em diversos lugares que às vezes nós já queríamos que ele sentenciasse ou que ele fizesse aquilo que às vezes nosso coração almejasse, e ele fez de forma diferente, para que nós possamos entender o que significa perdão, o que significa misericórdia. Observamos nós, a Bíblia fala sobre uma mulher que foi pegada ou que foi pega em um ato de adultério. E quando aquela mulher foi pega em ato de adultério, muitos homens que tinham uma posição separada, diferenciada dos demais, aproveitaram aquela oportunidade para sacrificar aquela mulher e também, de uma outra forma também, tentar pegar o Senhor Jesus em alguma situação qual poderia mais tarde, dentro do que ele respondesse, poderia até mesmo sentenciá-lo. Mas sendo ele Deus e conhecendo o coração do homem, entendeu que o coração daqueles homens, o que estava nele, quem estava neles, era Satanás. Somente os usava como um cavalo, talvez possa dizer essa palavra, para ir após Jesus
ou para fazer justiça com as próprias mãos. Mas observamos nós, dentro desta palavra, que pegaram aquela mulher em ato de adultério, levaram à presença do Senhor Jesus e ali, com bastante uma autoridade, que parecia que pertencia a eles, disseram: olha, na lei de Moisés está escrito que toda mulher que fosse pega em ato de adultério era digna de ser apedrejada. E esta mulher foi pega em ato de adultério. E agora perguntamos: o que diz o Senhor? E ali observamos nós o texto, que muitas pessoas já estavam ali com as pedras, não só uma, como inumeradas pedras, para atirar naquela mulher, como se eles também não tivessem pecado, ou como se eles também não errassem. Então entendemos ali que muitos estavam aguardando a resposta vinda do Senhor, para que pudesse, muitos ali estando talvez no mesmo pecado, na mesma situação, pudesse ali fazer justiça sobre a vida daquela mulher. O que eu quero dizer, quantas as vezes você também se encontra na mesma situação, ou situação parecida com alguém, mas queira sentenciar, queira julgar, e se acham às vezes que é diferente e está tampando, às vezes, cobrindo um pecado ou um comportamento que também desagrada o Espírito Santo da graça. Mas observamos nós que no texto, o Senhor Jesus, olhando para aqueles homens, que imagino que lhe esperava a resposta que eles queriam ouvir, para que pudesse usar ali aquelas pedras, e eu imagino qual seria o tamanho das pedras que estavam na mão, para poder fazer justiça com as próprias mãos, sentenciando aquela mulher. E o Senhor Jesus olhando para cada um deles e disse: se há algum entre vós que não tenha nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou que seja, se há alguém entre vós que seja digno de atirar essa pedra, não deverá ter pecado algum, não deverá sofrer as mesmas consequências, senão vão sofrer as mesmas consequências. E imagino que daqui todos eles ali começaram a fazer uma pequena análise da sua vida, e eu acredito que não precisaram fazer grandes análises, porque não foi muito tempo para que todos começassem ali a lançar as suas pedras ao chão, até que todos saíram e aquela mulher ali ficou sozinha naquele lugar. E o Senhor Jesus voltou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? E eu acredito que ela, temorosa, olhando de um lado para o outro, disse: Senhor, já foram meus acusadores. Aí ele então voltou a perguntar: e eles não te sentenciaram? Nem tampouco eu. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então volto a dizer que quantas as vezes esquecemos do que significa misericórdia, e às vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos. Vai chegar o momento de fazermos uma análise antes de sentenciar alguém, a quem quer que seja, ainda que não está em nós a sentenciar a quem quer que seja, mas precisamos fazer uma análise da nossa vida diante de Deus. Momento de oração, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Senhor Jesus, louvo o Senhor por mais esta oportunidade que me concede de estar com os meus joelhos dobrados na tua presença, examinando a tua palavra e compartilhando com os irmãos, ouvintes e simpatizantes da tua palavra, para que possamos entender que a nossa maior arma contra o mal é o amor, é a fidelidade, é a compreensão, é colocar-nos no lugar um do outro
para que desta maneira possamos vencer todos os dardos inflamáveis do maligno. Senhor Jesus, quantas as vezes esse homem, quantas as vezes essa mulher ainda se encontra enferma, ainda se encontra em situação tão difícil, porque o seu coração está amargurado, que a ira, às vezes o ódio, ainda permanece no coração dele, no coração dela, e ele não consegue abrir o coração para amar, para perdoar. Mas o Senhor possa mudar o quadro dessa história, porque esse homem, essa mulher necessita do teu socorro, da tua graça e da tua misericórdia. E quantas as vezes por ele mesmo já teria perdoado, já teria amado, mas o inimigo tem usado isso como uma arma contra a vida dele, para que ele não seja liberto, para que ela não seja liberta. Mas o Senhor venha, Senhor, quebrar, Senhor, esta algema, venha quebrar este aguilhão, e venha permitir que o amor, que a graça, a fé, permaneça no coração, entre no coração desse homem, que ele perdoa o irmão, que ele perdoa a irmã, que perdoa o filho, que perdoa o vizinho, que perdoa o amigo, para que possa viver em paz, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção. Sim, Deus, derrama a tua graça, derrama a tua unção. Permita que este irmão, que esta irmã, que por alguma razão, Senhor, entrou em um conflito com a sua irmã, com a sua igreja, com o seu pastor, com a sua liderança, por não ter entendido, por não ter compreendido a tua palavra. O inimigo usou isso como uma arma para que pudesse ser desfeita uma amizade, para que pudesse ser desfeita uma união, a qual o Senhor nos reuniu pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Deus nos faça entender e compreender o verdadeiro efeito do amor, da caridade, da excelência e caridade, da fé diante do Senhor. Deus, eu te louvo e te agradeço, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na vida de cada um dos meus irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.